pastor Alain Brizotti, vamos estender as mãos e vamos orar por esse servo do Senhor. Pai, desde já nós te pedimos a tua guarda, a tua proteção sobre a vida do Alain Brizotti e de toda a sua família. Senhor, que nessa noite ele seja teu instrumento, e que não venha nada dele, Senhor, mas venha de ti, direto de ti, e que ele possa trazer as boas novas, e que vidas possam ser transformadas em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Por favor, abra a sua Bíblia no livro de Esther, capítulo 4, versículos 11 a 16. Livro de Esther, capítulo 4, versículos 11 a 16. Esther fica antes de Jó, antes de Salmos. É facinho de achar. Esther, capítulo 4, versículos 11 a 16. É o texto que nós vamos meditar aqui essa noite. Eu tenho certeza absoluta de que Deus vai falar conosco de uma forma muito especial. Amém, irmãos? Esse texto tem implicações tremendas para as nossas vidas, e nós vamos aprender algumas coisas com Esther aqui essa noite, que eu tenho certeza que vão ser de fundamental importância para o nosso ano. Amém, irmãos? Livro de Esther, capítulo 4, versículos 11 a 16, diz assim a palavra de Deus: Todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno sem por ele ser chamado. Será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamado à presença do rei há mais de 30 dias. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe: Não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha? Então Esther mandou essa resposta a Mardoqueu: Vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Amém. Meus irmãos, a história de Esther é uma das histórias mais lindas da Bíblia. Ela é uma mescla perfeita de história e poesia. Tanto que até hoje o livro de Esther é um dos livros mais queridos dos judeus. Os judeus têm esse livro em grande estima. Ainda celebram esse livro no dia do Purim, dia nacional. É um povo que se encanta com essa história, porque essa história ainda tem relevância hoje. Judeus, sempre que para pensar nas perseguições que esse povo sofreu na história, eles lembram de Hitler, mas também lembram de Esther. Alguém que se levantou a favor do seu povo. É uma mulher que tem uma história impressionante, com lições impressionantes, e que cada uma dessas lições que a gente vai ver aqui hoje, de algum modo se enquadram na nossa vida hoje. Um escritor que eu gosto muito, chamado W. Ian Thomas, olha o que ele disse: para este mundo, Deus tem planos, não problemas, porque nunca ocorre pânico no céu. É ou não é? Para este mundo, Deus tem planos, não problemas, nunca ocorre pânico no céu. Pânico é uma coisa nossa, acontece com a gente, porque a gente fica diante das coisas que a vida acontece, assim, pegos quase que de surpresa, porque a gente tem a teimosa mania de acreditar que a vida tem um certo enredo e ela não tem. A vida de vez em quando atropela a gente. Daí a nossa correria imensa nos primeiros dias do ano, na tentativa de nos antecipar a tudo que vem. Então, algumas pessoas tentam projetar, fazer uma série de coisas, e isso é bom. Só que no meio do caminho tem os percalços.
Daí a capacidade que hoje nós temos aqui, pelo Espírito Santo, de entender uma das coisas mais incríveis da Bíblia. Mesmo que venham problemas, mesmo que venham crises, mesmo que nada dê certo, uma certeza, ninguém pode roubar de nós. Não há pânico no céu. Deus está no controle soberano de todas as coisas. Amém, irmãos? Ou seja, não é o governo, não são os líderes mundiais, por mais que eles tenham as mais incríveis reuniões, não são eles. Ainda é Deus quem governa, quem manda em tudo, quem está em tudo e está em todos. Isso nos sustenta, e eu não sei você, mas isso me tranquiliza, para saber que Deus está na história, Deus age na história. Uma coisa que eu acho interessante, o livro de Esther vai expor de um modo brilhante uma das grandes maravilhas da natureza de Deus: providência. Esse livro inteiro, na mentalidade judaica, é o livro que mostra a providência de Deus. Como se isso aqui fosse um dos ângulos mais profundos da natureza dele, comungada conosco. E nesse texto, principalmente em todo o livro, e atingindo a gente hoje, vem uma grande certeza: o nosso Deus não é só aquele que provê um escape, uma saída, mas também aquele que provê estratégias, como a gente vai ver aqui, aquele que provê sua presença e, acima de tudo, provê vida. Mesmo que a morte se estabeleça em nível nacional, Deus provê vida. É por isso que até hoje a igreja permanece onde está. O mundo tem virado do avesso, a igreja permanece onde está. Famílias destruídas, a igreja permanece fazendo casamentos e acreditando na família. Miséria para todo lado, a igreja permanece fiel. Câncer, morte, mas a igreja ainda tem cura e testemunho para contar. Porque o mundo pode estar o caos, a igreja tem providência. Ela tem um Deus que se permanece no meio dela. Adore a Deus. A providência divina é o ângulo da natureza de Deus mais exposto nesse livro. Os navegadores franceses do século XIX tinham uma frase tremenda. Eles diziam o seguinte: quando a necessidade é grande, olha ao redor, a providência está próxima. É verdade. Quando a necessidade estiver muito grande, olha ao redor, porque a providência está próxima. Eles diziam que os grandes navegadores têm a sua fama, não por causa do mar, mas por causa das tempestades. Quanto mais crise, mais eles provavam a sua força. Quando tiver ruim, dá uma olhada ao redor, porque a providência está perto. Olha que coisa interessante, é como se a gente tivesse aquela sensação de que às vezes Deus vai dar um movimento meio estranho nas águas da nossa vida. É como se às vezes Deus ficasse em silêncio, para a gente sentir saudade da sua voz, para a gente ter uma certeza extraordinária da fé. Mesmo que Deus não fale, Ele está presente. Mesmo que Deus não grite, Ele sussurra o seu amor em todas as coisas. A providência divina não some. Aliás, aqui hoje eu tenho certeza que todo mundo está aqui tem alguma história com a providência divina. Tem ou não tem? Alguma história a gente tem. Se tem uma coisa que é tremenda de igreja, é isso. Todo mundo na igreja já teve alguma história com a providência de Deus. Porque Deus é o Deus da providência. Guarda isso no seu coração. Deus, nesse livro aqui de Esther, ele é visto como sujeito oculto. É um dos livros da Bíblia cujo nome de Deus não aparece. Interessante isso. Não tem o nome de Deus aqui. Você não vai encontrar. Sabe por quê? Porque isso aqui para nós já é por si só uma libertação dos esquemas religiosos. Ou seja, eu não preciso ficar o tempo todo com o nome de Deus na boca, sem perceber a sua ação. Ainda que eu não fale o nome dele, ele está presente porque ele mora em mim. Eu não preciso de uma tatuagem sagrada. Eu preciso entender que ele me habita, porque eu sou morada do Pai, sou altar de Deus. Victor Hugo, escrevendo sobre esse texto, sobre o livro de Esther, ele disse que em todo o livro de Esther, Deus nada mais é do que o invisível evidente. Você não vê, mas percebe. Ele não precisa estar na vitrine para você saber que ele está no domínio. Ele não precisa fazer uma série de coisas. Você quer ver uma coisa? Teve um escritor que estava conversando com um rapaz, e o rapaz disse: se Deus aparecesse só uma vez no céu, todo mundo ia crer. E ele disse: muito pelo contrário, porque no Antigo Testamento o que Deus mais fazia era aparecer. Vem uma coluna de fogo de noite, uma coluna de nuvem de dia. O que separa o povo de Deus é uma cortina no santuário. Deus está do outro lado, uma cortina separando o povo de Deus. O que isso gerou no povo de Israel? Medo, porque o poder não conquista nada, o poder oprime. E quando o poder
poder vem e assusta. Sabe o que Deus fez? Em Jesus ele apareceu, só que aí o povo não quis porque era simples demais. Nós somos dos extremos. Quando é glorioso demais a gente assusta, quando é simples demais a gente descarta. Por isso que até hoje é difícil o povo acreditar que aqui na igreja o Espírito está, porque aqui tem a mescla do extraordinário com o comum, mas é exatamente aqui que o Espírito habita, porque ele ainda faz a mesma obra e o mesmo desenrolar. Ainda é o Deus das santas providências. Está dando para entender? A providência divina age nesse processo. Esther nos ensina uma das mais poderosas lições para a gente atingir e alcançar a bênção e o livramento de Deus. Guarde isso aqui, ó. A história dela é uma aula que não pode ser esquecida por nenhum cristão. Uma aula extraordinária, como se Deus estivesse dizendo para mim e para você. Uma série de coisas se estabelece a partir do momento que você tem uma herança, que você tem uma história com Deus. Se tem uma coisa que Esther tem, é história com Deus. O nome Esther do persa significa estrela, star. Só que Hadassah, uma planta murta, era usada para fazer perfume, uma série de coisas. É uma coisa que exige cuidado, que tem uma beleza que não é só por fora, mas também por dentro. Por si só, Esther é como se fosse um símbolo de alguém que tem beleza, mas não usa para ganhar as pessoas na sedução. Esther é como se fosse a modelo que não é. Ela não usa a sua beleza, porque ela não tenta vencer pelo carisma, mas pelo caráter. O valor que você tem aqui hoje não é por você ser belo, bonito, extraordinário ou rico. É porque o Espírito da providência se mantém na sua casa e tem guiado a sua vida até aqui. Ele tem sido seu Deus e é por isso que você está de pé. Arrastou um ano inteiro e chegou até aqui, porque o Espírito do Senhor tem estado sobre as nossas vidas. Quais são as principais lições que nós podemos aprender na história de Esther? Eu queria que você guardasse com cuidado o que eu vou dizer a você aqui, ó. Primeira lição que eu vejo nesse texto que nós lemos, se você quiser manter a sua Bíblia aberta aí, até importante isso, é a poderosa lição da soberania de Deus. Deus usa quem Ele quer. Se tem uma coisa que eu quero que você guarde na sua vida, se você quiser ter um ano extraordinário, nunca se esqueça, soberania de Deus. Ou seja, Deus não recebe ordens, mas Ele aceita súplicas. Deus não recebe alguém que levanta e põe o dedo na cara, mas Ele recebe jejuns. Ele recebe quem se quebranta, quem sabe que é pequeno e precisa da graça. Soberania de Deus. Olha o que diz o versículo 14 que eu li. Diz assim, ó, olha que tremendo. Pois se você ficar calada, nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. É Mardoqueu mandando uma mensagem para Esther, ó. Está se levantando um perigo contra a nação, porque tinha no reino um cara chamado Amã, que era um monstro, maligno. Os judeus costumam dizer que ao longo da história, sempre surgia um homem que fosse uma espécie de protótipo do que é o anticristo, do que é a malignidade que tenta destruir a terra. Eles dizem que Hitler, por exemplo, era um desses. Amã também era um indivíduo que, assim, sem muita explicação, odeia tudo que lembra a Deus. É um indivíduo que quer, porque quer destruir da face da terra a memória de Deus. E qual é a parte mais fácil para fazer isso? Destruindo o povo de Deus. Então ele se levanta com muita fúria, com muito ódio contra o povo de Deus. E Esther está lá no meio, vivendo nesse movimento. Mardoqueu avisa para ela, se você não se mover, Deus vai mandar um livramento de outra parte. É o que ele está dizendo para ela. Não interessa se você está aí. Eu quero que você entenda que Deus é soberano. Então pense, provavelmente foi por essa situação que Deus te levou até aí. Mardoqueu está dizendo para ela, Deus conhece o amanhã. E Ele já escreveu nas páginas da história, na agenda do povo dele, que você seria a mulher usada por Ele nesse momento de livramento nacional. Portanto, olha o que Mardoqueu está dizendo para ela. Tire os olhos de si mesma, olhe para a soberania de Deus. E você vai se colocar na brecha para ser usada por Deus para libertar sua família. Isso aqui eu quero dizer para você aqui hoje. Quando você tira os olhos de si mesmo e começa a olhar para a soberania de Deus, a primeira coisa que acontece, Deus resolve te usar. Porque Deus não usa quem acha que é, mas quem sabe que não é e precisa da graça de Deus para libertar famílias, para atingir vidas, transformar gente. Esther é uma mulher que vai aprender essa lição. Agora escuta uma coisa, Esther é uma mulher marcada. Pouca gente percebe isso, que a gente vive hoje numa sociedade que é escrava da beleza, sociedade da estética. Ela não tem ética, mas tem estética, é monstruoso isso. Então quando a gente vê uma mulher bonita, vivendo no palácio, a gente quase se esquece que ela tem um passado complicado, uma mulher marcada. Ela enfrentou situações extremamente adversas.
Ela estava na posição de rainha não porque ela fosse genial, mas por causa da soberania de Deus na condução da história. Não é porque ela podia ser, é porque ela vem de um sistema onde o rei escolhe um monte de mulheres e deixa no harém. Vocês viram que aqui na conversa ela fala, faz mais de um mês que o rei não me chama. É uma entre outras. Saíram pelo reino caçando um monte de mulheres e ela entrou no bolo. Não é uma coisa extraordinária, é alguém que tem uma série de marcas. Esther, a Bíblia vai dizer que ela viveu tragédias familiares. A Bíblia vai dizer, no capítulo 2, versículo 7 de Esther, que ela era órfã de pai e mãe. Ela foi criada pelo primo dela, Mardoqueu. Perdeu os pais. É bonita, mas é órfã. Criada pelo primo. Nas conjunturas familiares, que todo mundo sabe como é, que entrou para dentro de parente, o negócio fica ruim, é ou não é? Ela é criada pelo primo. E a coisa vai andando. E sabe o que é interessante? Mesmo depois de estar na posição de rainha, ela experimentou a frustração da limitação. Ela é uma rainha de prestígio, mas não tem poder. Nem pode se apresentar na presença do rei se ele não chamar. O que adianta ser rainha se você não pode nem chegar perto do rei? Se ele não estende o cetro para ela, ela morre. Tem prestígio, mas não tem poder. Tem família, mas não tem paz. Tem beleza, mas não tem acesso. Sabe o que é isso? Tédio. Posse sem desejo, ou desejo sem posse. Esther vive nesse processo aqui, ó. Ela experimentou uma das piores dores que o ser humano pode enfrentar, a dor da discriminação. Ela é discriminada enquanto judia, enquanto povo, enquanto raça. Ela experimenta na pele o conflito da raça. Amã destilava todo o ódio dele, o ódio racial, uma espécie de protótipo de Hitler que vivia para destruir os judeus. E ela vem desse povo. Aí eu estava pensando nisso hoje, quanta gente hoje ainda vive essas marcas da discriminação, é pela cor da pele, é pela posição social, a educação deficiente, é porque a família é mais pobre. Por mais que o século se arraste, por mais que as pessoas estudem, façam faculdades, se achem os extraordinários, só porque estão na era da rede social, ainda existe essa babaquice do racismo, é ou não é? É como se a gente crescesse demais, mas cada vez diminuísse no caráter. Ainda existem conflitos de social, conflitos de pele, e às vezes, dentro das igrejas. E é por isso que eu amo a Bíblia, que a Bíblia mostra exatamente aquilo que ainda acontece hoje. A Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã, porque ela já está mostrando ontem o que vai acontecer no amanhã. É, não é? Você está com uma Bíblia que é muito mais atualizada do que o seu PC, do que o seu iPhone. Ela está aqui, ó, mostrando para mim e para você que os conflitos de raça, de classe, de ódio, ainda são os crimes que machucam e que mexem e que ferem pessoas. Quanta gente hoje é marcado pelas adversidades da família, são conflitos no lar, na mente, na ideologia, nos sonhos. Sabe o que Esther nos ensina? Que a confiança precisa estar na soberania de Deus. Olha que interessante, ela entende que Deus usa quem Ele quer. Deus não pede currículo, a única coisa que Deus pede é fé e entrega total. Quando isso acontece, eu sou o canal que muda a história da família. Eu quero dizer uma coisa para você aqui hoje, em nome de Jesus, em cima disso que eu estou dizendo aqui, ó. Guarda o que Deus vai dizer para você. Você precisa, em nome de Jesus, hoje deixar de reclamar do que a sua vida é, do que a sua vida já foi, porque a partir de Cristo hoje você é nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, e o Espírito Santo quer usar você para mudar a história da sua casa, a história da sua família, os processos que têm se atropelado a sua vida. É isso que Deus procura de nós. Sabe quando eu falo de soberania de Deus, tem gente que acha estranho, porque a gente vive na sociedade do controle remoto, a sensação que eu tenho de controlar tudo. É por isso que tem gente que tem um pé atrás com oração, porque oração você não tem controle. Você já viu que geralmente você pede uma coisa na oração e quando Deus responde não é nada daquilo que você pediu? Já parou para passar por essa experiência? É porque a Bíblia diz, Jesus diz lá em Mateus 6, quando você for orar, entra no teu quarto, porque o teu pai que te vê, te recompensa. Ele não diz o pai que te ouve, já que você vai orar. Era o mais lógico. Entra no teu quarto, que o teu pai que te ouve, já que você vai orar, te recompensa. Ele diz, não, entra no seu quarto, porque o teu pai que te vê, Deus sabe que o crente tem evangeliquez, lábia treinada para enganar até Deus. Então na hora da oração dificilmente ele ouve, mas ele vê. E porque ele vê, responde do jeito que eu preciso. E isso me salva da minha ambição.
Soberania de Deus é você entender que Deus não pede licença para ninguém. Soberania de Deus é a gente entender que Deus não precisaria vir aqui hoje. Veio porque Ele é graça e nos ama acima de qualquer coisa. E é por isso que Ele ainda insiste em nos abençoar, porque a sua vida ainda está em nós. Esther vai nos ensinar a lição de que sem a soberania de Deus, nós somos apenas desespero humano, ajuntamento sem vida. Sabe o que é mais lindo de Esther? É ela entender, olha que tremendo, se eu morrer, morri. Sabe o que ela está dizendo nas entrelinhas? A minha vida pertence a Deus. Portanto, se eu tiver que morrer, morro tranquila, porque eu sei de onde eu vim e para onde eu vou. Fui criada pelo Deus que fez os céus e a terra. As canções judaicas dos meninos ensinam isso. O Deus que fez os céus e a terra. Vivendo ou morrendo, eu sou dele e, portanto, a Ele glória. A minha vida só faz sentido se estiver nele, porque Ele é soberano. Seja o que te acontecer nesse ano, agradeça ao Espírito Santo, porque a soberania de Deus tem sido o canal que tem guiado a sua vida até aqui. Você tem motivo para agradecer a Deus pela soberania dEle? Você pode agradecer a Deus por um minuto? Agradeça a Deus aí por um minuto, pela sua vida, pela história da sua casa, pela providência divina na sua família, pela soberania de Deus que tem se arrastado e tem vindo conosco ao longo de todo o tempo. A gente falha tanto, mas Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Soberania de Deus. Deu para entender? Segunda coisa, olha que interessante, é a maravilhosa lição do propósito. Seja um canal através do qual a bênção de Deus vai atingir o povo. Aliás, muita gente nos momentos que vão fazer alguma oração a Deus ou alguma coisa, fica naquele perigo de cair no egoísmo e só pensar em si. Isso não acontece com Esther. Ela sabe que ela é o meio, o canal, através do qual Deus vai mudar a história da nação. Porque ela sabe que ela é povo, faz parte dessa linhagem, vem da mesma nação, do mesmo DNA. Então ela está dizendo: Deus, me usa para que através de mim a nação seja transformada. Esther nada mais é do que uma espécie de estrela que vai brilhar no ambiente pagão e mortal dos persas. É a lição do testemunho. Deus sempre tem alguém nos ambientes de destruição. Deus nunca fica sem testemunho na história. O mundo pode cair por todos os lados. Deus sempre tem alguém. Sabe o que isso significa para mim e para você? No pior dia da sua vida, pode ter certeza de uma coisa: alguém vai estar orando por você em algum lugar. É por isso que eu estou de pé aqui hoje, porque nesse exato momento eu sei que deve ter alguém em algum lugar desse Brasil orando por mim, e deve ter alguém orando por você aqui hoje. A igreja é essa rede sutil de pequenas graças, de gente ajudando gente. Por exemplo, eu fico olhando como é bonita a solidariedade da igreja. A igreja, eu costumo dizer que a igreja é o único lugar no mundo que você tem liberdade para errar. É tremendo isso. Você quer ver? Eu fico pensando aqui, se você pega um grupo de louvor como esse que cantou aqui agora, e esse grupo de louvor é convidado para fazer uma apresentação num teatro, num ginásio oficial da cidade, pagando ingresso e tudo mais. Esse povo não tem o direito de errar, é ou não é? Porque imagina se você paga ingresso para assistir a apresentação deles, e eles começam a cantar e alguém falha a letra, ou dá uma desafinada monstra, imagina. O que o povo faz? Os mais educados vaiam. Porque tem os barraqueiros, não tem? Joga tomate, ouve o que tiver na mão. É proibido errar nesses ambientes. A igreja é o único lugar do mundo que você tem liberdade para errar. Você já viu o que acontece quando alguém aqui vem cantar aqui na frente e falha a letra? O que a gente faz? Não é? Você já esteve num culto que acabou a luz? O que acontece com os crentes? Ficam santo na hora. Era para ser santo na luz, eles ficam nas trevas, não é? Aleluia, e glorifica a Deus e tal. É assim ou não é? Parece uma coisa sem sentido, mas não é não. É porque aqui a gente entende que somos falhos, pecadores, não somos os caras, ninguém manda em nada, mas a soberania de Deus nos ajuda, nos recebe, nos alcança pela sua graça. E aqui nós temos liberdade para mostrar as cicatrizes, as marcas, os erros e ainda mais do que tudo, dizer: Senhor, é para o Senhor e eu sei que o Senhor recebe, porque o meu amor é o combustível dessa glória. Portanto, o Senhor recebe em vida. Esther vai ensinar isso aqui para a gente. Há um propósito em todos esses movimentos de Deus. Isso sugere uma pergunta. Eu queria que você pensasse nisso. Deus pode contar com você para o que Ele quer fazer na sua família hoje? Deus pode contar com você para as coisas inimagináveis que Ele tem para fazer na sua vida? Porque sabe qual é o nosso problema? Escuta o que eu vou te dizer aqui, ó.
O grande problema da gente projetar um monte de coisa para Deus é a gente achar que Deus pode ficar só naquilo que a gente projetou. Às vezes Deus não faz nada daquilo porque Ele fala: meu servo, deixa que eu cuido, porque você não faz nem ideia do que eu vou fazer na sua vida. Isso aí não é nem 5%, deixa que eu cuido, entrega para mim e descansa, porque eu sou o seu Deus, o Senhor da sua vida, a providência. Jó entendeu isso. Quando Deus se apresenta para ele e conversa, Deus começa a conversar, fala um monte, não explica nada, mas resolve tudo. Porque é um Deus que quando vem, a sua presença já me garante a alegria que eu preciso para viver. O que nos sustenta aqui hoje é a santa presença de Deus. É pela presença de Deus que a gente vai entrar nesse ano glorificando a Ele a vida toda, não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é, porque Ele é nosso Senhor, a nossa suprema providência. Esther não é uma rainha alienada, disfarçando as suas origens. Ela assume a responsabilidade para com o seu povo. Ela define suas raízes e defende. Sabe por quê? Ela entendeu que Deus honra quem valoriza o chão de onde veio. Esther é uma mulher que sabe quem é. Ela não esconde a sua origem, ela não faz um joguinho de gato e rato, ela entende que Amã é um perigo concreto, real, maligno e que vai destruir a casa, a família, a história dela. Então ela se posiciona, ela levanta e defende suas raízes. Eu tenho uma palavra de Deus para você aqui hoje: defenda a sua casa, defenda a sua família, porque o inimigo tem se levantado contra famílias, o inimigo tem se levantado contra pais, contra mães, contra filhos, mas aqui a providência divina, homens e mulheres que vão se levantar e dizer: na minha casa não, porque na minha casa tem um Deus, tem jejum, tem oração, tem vida no altar. Nós batalhamos pelas nossas casas. Quantos recebem essa palavra? O interessante é que Esther, ela assume com determinação a oportunidade de ser o canal de Deus, de bênção, que Deus vai levantar para o povo. Ela disse: se eu morrer, morri. Ou seja, eu vou enfrentar os riscos, os dramas, porque de uma coisa eu sei: Deus sabe de todas as coisas. É tão interessante isso. Mardoqueu joga uma deixa para ela. É como se sugestionasse. Ele faz ela pensar: pense, será que não é para esses tempos que Deus te colocou como rainha? Sabe o que ele está dizendo aqui, ó? Pode ser que nem sempre Deus vai colocar você no trono. E pode ser que às vezes se te colocar no trono seja por um momento de crise nacional. Mas se Ele te levou para lá, é porque Ele sabe que pode confiar no seu caráter. E sabe que os tronos do mundo não vão roubar de você o coração sensível para com Deus. Escuta o que eu vou te dizer aqui, ó. Charles West disse uma frase que eu acho tremenda. Olha o que ele disse: voltamos-nos para Deus quando os nossos alicerces são abalados. Só para a gente ficar sabendo que quem mandou abalar os alicerces foi Deus. Já parou para pensar nisso? Voltamos para Deus quando os nossos alicerces são abalados, só para a gente ter certeza que foi Ele que mandou abalar. Para quê? Para a gente voltar para Ele. Os rabinos antigos diziam que às vezes Deus derruba a gente de costas, só para a gente bater as costas no chão e olhar para cima, e lembrar que é de cima que vem a nossa salvação. Não é do lado, não é do bolso, é de cima. Leva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Do Senhor que fez os céus e a terra. É Ele quem habita em mim, Ele que me conhece. Olha para cima hoje e adora o seu Deus, porque Ele tem sido a sua segurança. Deus tem sido seu Pai. Eu sinto falar para alguém aqui: Deus tem sido seu Senhor. Olha para cima, tira os olhos de baixo, tira os olhos do chão. Deus não chamou você para olhar as misérias do chão, mas para cima. Esther usa uma arma que eu acho tremendo: sabedoria, esperança. Ela vence a batalha da morte porque acredita no Deus da vida. Quanta gente hoje abandonando sua vocação, seus propósitos por causa da distração dos palácios. A minha oração hoje é que os brilhos das vitrines do mundo não roubem da gente a honra de sermos o canal que Deus vai usar para atingir as nossas famílias. Eu sinto de Deus dizer isso para você aqui hoje. Deus quer que você que está aqui hoje, que veio aqui, não é quem não veio, é você que está aqui hoje, que você seja o canal do que Deus vai fazer na sua casa. Que os teus parentes possam te procurar e dizer: ali tem uma Esther, alguém que quando apertar a coisa a gente vai lá, porque ela tem uma palavra, ela está posicionada, foi Deus que colocou ela lá. Receba isso em nome de Jesus aqui hoje. O Espírito Santo está dizendo para você: você é o homem, a mulher que o Espírito quer colocar lá. Fazer diferença na casa. Irmãos, sabe o que é estranho? Nós vemos hoje pessoas que elas meio que se acostumam, deixa a coisa fluir, se acostuma com o que está acontecendo. É aquela teologia assim: deixa ver, deixa rolar, aceita que dói menos. Esther não faz isso não. Ela se posiciona, defende a sua família, defende a sua casa, defende a sua nação.
Sabe o que mais me encanta nela? Ela não fica seduzida pelos brilhos das vitrines dos palácios. Uma certeza ela tem: Deus me colocou aqui. Eu vou dizer uma coisa para você aqui hoje: Deus colocou você onde você está. Pode ser um lugar crítico, complicado, que está doendo demais, mas Deus te colocou aí. Eu estou pregando para mim, porque até hoje eu não entendi por que Deus me trouxe para cá, mas eu estou aqui. Você está aqui hoje porque Deus te colocou em algum lugar para este momento, para este tempo, porque a divina providência é sábia o suficiente para fazer a leitura da história. Deu para entender? Terceira lição, guarda isso aqui, ó, é a transformadora lição do coração. Deus só conta com gente do coração sincero. Interessante, olha o que diz o versículo 16, olha que coisa tremenda. Ela diz assim, ó, ela mandou um recado para Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morri. Sabe o que me encanta aqui? Ó? Ela fala o seguinte: vamos montar todo um sistema de igreja. Vocês jejuam e oram por mim, porque eu vou lá. Ainda que seja contra a lei. Deus tem umas coisas... Tomara que você não desvie com o que eu vou dizer, mas olha para mim. Deus tem um jeito, às vezes, clandestino de agir. Por exemplo, Deus unge Davi com Saul vivo, sentado no trono ainda. E ainda avisa para Samuel: vai lá e fala que vai prestar um culto, unge Davi e some de lá. É como se fosse uma santa revolução, por baixo dos panos. Não é? Aqui é a mesma coisa. Você deve falar: ainda que seja contra a lei, eu vou lá. Sabe o que ela está dizendo? Às vezes o sistema está tão montado, a coisa está tão perfeita, que você não consegue enxergar o que Deus vai fazer. Mas sabe o que Deus manda fazer? Caminha. Moisés chega com o povo diante do Mar Vermelho. Olha a situação: mar aqui, atrás o povo, todo o exército do Egito. Aí Moisés chega para Deus e fala: Deus, o que eu faço? Aí o que Deus fala para Moisés? Manda o povo marchar. Não é nadar, é marchar. Só Deus faz essas coisas. São uma espécie de santas loucuras divinas. Sabe o que Deus ensina para mim e para você aqui hoje? Não olhe para as lógicas do mundo, porque lógicas do mundo não seguem as lógicas de Deus. Ele é livre, Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele é providência e Ele é maior. Sempre maior. Não são as lógicas do mundo que definem quem somos. Olha que coisa impressionante, tem uma coisa que me encanta nela. Ela aprendeu a mesma lição de Daniel: o palácio não muda o fato dela ser quem é. Ela é judia, serva do Senhor. Mesmo no palácio persa, a integridade do coração dela não foi corrompida. Em nenhum momento você vê Esté se sentir a rainha persa. Ela é judia. Daniel é a mesma coisa. Daniel chega na Babilônia, se destaca porque tem inteligência, boa aparência, sabe se portar. Ele tem ética e estética. Então ele ganha uma vitrine imensa. Aí olha para mim aqui para te explicar uma coisa. Os babilônios tinham uma postura interessante, uma cultura interessante. Eles não chegavam destruindo o povo. Eles faziam uma espécie de política da boa vizinhança. Eles invadiam a sua terra, tomavam a sua liberdade. Aí para você não ficar com raiva deles, fazendo motim, levante a todo momento, sabe o que eles faziam? Eles propunham uma espécie de amizade de reino. Nós vamos aprender da tua cultura e você aprende da nossa. Vamos crescer juntos. Aí chamaram Daniel e perguntaram: qual é teu nome? E ele diz: meu nome é Daniel, que no hebraico significa Deus é meu juiz. E os babilônios devem ter pensado: isso não é um nome, isso é um fardo. Deus é meu juiz. Onde você vai ter um juiz te julgando? É como se Daniel antecipasse em milênios aquela plaquinha: sorria, você está sendo filmado. Você acha que... Sabe o que é interessante? A gente chega no século 21 e acha que a gente é avançado. Só que para Daniel, lá na mesa de Beltesazar, Deus já tinha inventado o data show. Aparece na parede Deus escrevendo. É ou não é? Olha que incrível. No meio da festa, Deus aparece escrevendo, slide. E só Daniel sabe ler. Qual é teu nome? Daniel. O que significa? Deus é meu juiz. Isso não é nome, isso é um fardo. Vamos trocar seu nome? Seu nome agora, olha que interessante, vai ser Beltesazar, o nome mais bonito, que a raiz é Balat Surusur, significa que Deus Bel, o nosso Deus, te proteja. Não é melhor? Ao invés de um juiz, você vai ganhar um protetor. Na qualidade de súdito e de escravo, Daniel não podia recusar a troca do nome, mas ele ficou quieto, na dele. O tempo passa, Deus aparece escrevendo na parede, ele vai lá e interpreta a escritura, o rei se levanta e diz: vou colocar uma cadeia de ouro no teu pescoço, vou exaltar teu nome, tudo aquilo outro. Sabe o que ele fala para o rei? Teus presentes fiquem contigo. Sabe o que ele está dizendo nas entrelinhas? Meu nome é Daniel,
eu tenho um juiz e eu não preciso ser protegido por vocês, porque vocês mudaram meu nome, mas não mudaram meu caráter, mudaram a minha face, mas não mudaram meu coração. Eu ainda permaneço mesmo, orando na direção de Jerusalém e crendo no Deus que está acima de tudo e de todos. Esther vai aprender a mesma lição. Ela está no palácio persa, ela é rainha, tem todo esse movimento, mas ela não se vende, porque ela entende que Deus não está olhando para a maquiagem que fizeram no rosto dela, mas para o coração dela, que ainda tem a chama e o mesmo desejo de ser filha do rei, e não apenas a rainha qualquer. Pergunta de Deus para você hoje: você quer ser uma rainha qualquer entre as rainhas do mundo de hoje, ou prefere continuar sendo filha do rei? Olha que coisa incrível. Ela se manteve fiel a Deus, mesmo no meio da atmosfera maligna do poder. Esther viveu no palácio entre a arrogância do rei Assuero e a ambição assassina de Amã. Ela estava entre o orgulho e a maldade, e mesmo assim ela mantém pura. Irmão, não é uma coisa fácil. Ela é uma mulher que é bonita, que está uma entre tantas no harém de um rei orgulhoso, mimado, complicado. Quem ajuda esse rei, uma espécie de assessor dele, é um cara maligno, assassino, brutal. Ela fica entre a arrogância e a miséria, mas permanece fiel. Sabe o que significa isso para mim e para você? Não é o ambiente de trabalho que muda você. Se você permanecer fiel a Deus, você muda o ambiente, porque o Espírito Santo vai, o bom perfume de Cristo, e exala por todos os lugares, transformando tudo. Até porque, irmão, se você olhar bem na Bíblia, Adão pecou num paraíso, né? E Jesus foi fiel no deserto, não é o lugar, né? Sabe o que Deus quer que você entenda aqui hoje? Se você está onde está, é porque a divina providência sabia que você pode ser o canal que vai mudar o lugar. A partir de Esther, Amã sai da história, e o Espírito de Deus entra como a providência, que muda situações, que reescreve histórias. Quero que você guarde isso aqui, ó. Olha que interessante. Esther não se curvou ante a sedução da facilidade. A vida de rainha não mudou a alma dela, ela não se vendeu em nenhum tempo. Ela ainda lembrava do primo que a educou, do Deus dos seus pais, do povo que ela carregava o DNA. Em outras palavras, é como se ela dissesse assim, ó: apesar de eu estar aqui hoje, eu poderia ficar tranquila, nem me preocupar com nada disso, eu podia esconder a minha origem, ia ficar tranquila, não tinha problema nenhum, eu vou me importar. Aconteceu a mesma coisa com Neemias. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, ó. A Bíblia vai dizer que Neemias era copeiro do rei. Aí eu já vi até gente falar: irmão, é só um empreguinho que ele tinha. Não era não, na época era um dos empregos mais extraordinários que alguém tinha. Era cargo internacional. Ele provava do vinho do rei antes do rei, para mostrar que não estava envenenado. Alguém que comungava da simpatia, da confiança do rei. Tinha um salário extraordinário, tinha uma casa maravilhosa, morava no palácio perto do rei. Se você olhar bem, ele não tinha por que se incomodar com a raiz da sua terra, mas ele recebe a notícia: como é que está a nossa terra? As portas estão queimadas, os muros estão destruídos, os túmulos dos nossos pais foram violados, vergonha sobre vergonha. Aí a Bíblia diz que ele se assentou e chorou, sentiu que aquilo incomodou o peito, levantou, foi lá e fez diferença. Não interessa se o salário era maravilhoso, se o emprego era extraordinário, interessa que meu povo está sofrendo, e hoje eu sou o homem que vou mudar a história desse povo. Eu vou reconstruir os muros, eu vou levantar as portas, porque Deus conta comigo. Eu sinto que Deus quer fazer uma obra extraordinária na sua vida aqui hoje, para você entender de uma vez por todas que Deus conta com você no processo de novidade que Ele vai instaurar na sua família. Olha que coisa incrível. Quanta gente hoje deixa de prosperar, sabe por quê? Sabe por que muita gente não prospera? Porque Deus sabe que eles não valorizam os dias dos humildes começos. Deus sabe que se abençoar, Ele vai pisar em todo mundo. Ele não tem o espírito de Esther. Quem tem o espírito de Esther não pisa em ninguém, não se acha maior do que todo mundo. Quem tem o espírito de Esther é livre para se entender com o povo e saber que veio do mesmo povo. É Isaías: eu sou um homem de lábios impuros, no meio de um povo de impuros lábios. Mudou a ordem, mas eu sou a mesma engrenagem, ainda pertenço ao mesmo povo, porque eu sou do povo e Deus me usa no meio do povo, para o povo. Senão a gente fica numa situação mortal. Muita gente não é abençoada por Deus por causa disso. Deus sabe que se abençoar, ele vira um monstro. Aí de Esther ele vira Amã, um indivíduo que mata todo mundo. Tomara que hoje o Espírito Santo tire isso de qualquer coração aqui, ó. Que é para Deus abençoar todo mundo e você ficar feliz, dizer: graças a Deus, Deus está abençoando cada vez mais gente. E quanto mais Deus abençoa, melhor, porque o Espírito do Senhor está aqui, e Ele estando aqui, Ele vai nos abençoar. Esther não perdeu a sensibilidade espiritual.
O texto mostra que ela jejuou e orou, que são realidades espirituais aprendidas na infância. Ou seja, quem caminha com Deus desde cedo não perde Ele de vista na noite da vida. Isso até me lembra muito aquela menina que lá de 2 Reis, capítulo 5, que é uma menina sem nome, que era levada escrava por Naamã, general da Síria. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, ó. Uma menina sem nome, levada cativa pelo general da Síria. Ela tinha tudo para odiar aquele general. Muito provavelmente ele deve ter matado os pais dela. Leva ela como escrava, e na qualidade de escrava vivia uma vida terrível. Leva ela para a casa dele, ela tinha tudo para odiar aquele homem. Só que quando ela percebe que ele chega em casa e tira a farda, porque na rua ele é respeitado, porque ele tem farda, ele é general. Mas quando ele chega em casa que tira a farda, ele está podre de lepra. É uma vergonha, é bonito lá fora, monstruoso em casa. Sabe o que essa menina faz? Ela poderia fazer uma leitura que muita gente faz hoje. Isso aí é a mão de Deus, arrebentando com esse miserável porque ele entrou na minha casa. Ela não faz não, porque ela tem um coração. Ela olha e fala assim: ah, se o Senhor soubesse, o Deus que habita lá em Israel, Ele curaria você da lepra. Ela muda a história da casa do homem que arrebentou com a história dela. Já parou para pensar nisso? Eu tenho uma palavra de Deus para você hoje. Não sei nem se você vai querer, mas eu tenho. Deus quer usar você para abençoar seus inimigos. Deus quer usar você para mudar a história da casa de pessoas que te feriram. E você não consegue fazer isso sozinho. Só vai fazer isso hoje se o Espírito do perdão descer sobre você. E eu vim aqui hoje para ministrar essa palavra a você. Deus quer ministrar perdão na sua vida aqui hoje, para você perdoar gente que te feriu, gente que arrebentou você por palavras nas redes sociais, gente que tem feito um inferno na sua vida. Hoje o Espírito Santo quer te usar para liberar um perdão tão tremendo, que vai mover de ponta a ponta na história, e ao invés de se tornar alguém que destrói, você é alguém que constrói para a glória de Deus, alguém que vai limpar camadas e camadas de miséria, porque só o perdão pode parar o ciclo monstruoso da vingança. O Espírito Santo está falando para você aqui hoje. É tempo de você levantar as suas mãos para Deus sem ira, sem mácula, sem contenda, e dizer para Ele: Senhor, me usa, porque eu quero ser o canal da tua atuação na minha casa, eu quero ser o canal da tua bênção na minha família. Quantos querem isso aqui hoje? Levanta sua mão por um minuto aí, ó. Deixa sua mão levantada, fala para Jesus aqui agora, fala aí no seu banco aí: Senhor, eu quero que o Senhor olhe para as minhas mãos aqui, eu estou com a mão levantada porque eu quero que o Senhor me use, eu quero ser o canal que o Senhor vai usar para atingir famílias, eu quero ser o canal que o Senhor vai usar para atingir inimigos, eu quero ser o canal que o Senhor vai usar para perdoar. Me enche de perdão, eu quero ser perdoado por Deus e também perdoar pessoas, Pai. Não entre nesse ano todo arrastando uma série de misérias. Sabe qual é o problema de muita gente? Ele até perdoa algumas pessoas, mas ele não se perdoa. E hoje eu quero dizer para você: se você está em Cristo, o sangue de Jesus lavou os teus pecados, e você está livre aqui hoje para ser perdoado pela glória de Deus. O Espírito Santo está dizendo isso para você aqui hoje. É tempo de você sair daqui novo para a honra e glória de Deus. É tempo de você sair daqui novo hoje para a glória de Jesus. Se tem uma coisa que é lindo do livro de Esther, da história dela, é essa capacidade que há aqui no livro inteiro, de não criar mais contenda, mais ódio. É interessante isso. Em nenhum momento ela marca uma consulta popular para entender o ódio de Amã. Ela sabe que Amã é monstruoso e maligno. Então o que ela faz? Jejua e ora, não pelo que está acontecendo, mas para que o livramento de Deus venha sobre eles a partir da ação deles. É isso que Deus quer que você entenda aqui hoje. A partir da sua tomada de posição hoje aqui, ó, o Espírito Santo vai entrar com você o resto dos meses, para você entender que Deus vai quebrar cadeias, camadas e camadas de ódio na sua família aqui essa noite. Por onde eu tenho passado nesse Brasil afora, eu tenho visto pessoas que estão nas igrejas, mas ficam sofrendo. É um sofrimento calado, complicado. É aquele tipo de gente irritante que fica causando problema em todo o tempo. É um jeito monstruoso de chamar a atenção. São meninos da fé que não cresceram ainda e que carecem urgentemente de um abraço de perdão. Hoje, esse abraço de perdão está aqui. O Espírito de Deus está falando porque quer te libertar da compulsão de ser mal. O Espírito de Deus hoje quer fazer você entrar no novo ano como um novo ser. Você crê nisso? Sabe o que é lindo do livro de Esther? Josué tem a mesma pegada. É que nesses textos, não é o Deus que dá, é o Deus que ajuda a ser. É o Deus que trabalha no caráter.
Não é um Deus que entra fazendo um monte de milagre com um monte de coisa. É um Deus que me ajuda a ser. É um Deus que trabalha comigo, que recebe o meu jejum e a minha oração. Sabe o que é jejum? É fome de Deus. É você estar mais próximo dele cada vez mais. É entender que vai abrir mão de uma série de coisas para não perder aquilo que é insubstituível. Eu quero a tua presença, eu quero a tua graça, eu quero ser cheio do teu Espírito. Porque se eu não tiver o Senhor, não tem providência, não tem sabedoria, não tem esperança, não tem vida. Mas quem está em Cristo é diferente. E hoje eu sinto que o Espírito Santo está ministrando ao seu coração aqui hoje. O Espírito Santo está ministrando ao seu coração aqui hoje. É tempo de transformação, é tempo de quebrantamento, de você se posicionar aqui hoje. Deus está cobrando de você uma posição. Eu preciso fazer diferente a partir de hoje. Quero ser diferente para a tua glória, Senhor. Agora deixa eu te dizer uma coisa, ninguém faz isso sozinho. Isso não é uma coisa que você simplesmente determina no coração e faz. Notem que Esther não faz nada sozinha, não. Ela avisa, bota o povo em jejum e oração. Eu e as minhas criadas vamos jejuar. Sabe o que ela está dizendo nas entrelinhas? Ninguém muda a história sozinho. Porque na fé cristã não tem espaço para o herói solitário. A fé cristã é feita na comunhão, na celebração. Eu preciso de você, você precisa de mim. E nessa celebração, enquanto um ora e jejua pelo outro, o Espírito de Deus age para mudar a história da família, da nação, do estado, da cidade. Fica de pé, por favor. Eu quero fazer um momento de clamor com você aqui hoje, pode ser? Vamos fazer um clamor pela nossa casa, pela nossa família. Fazer um clamor pela nossa história pessoal aqui hoje. E esse clamor tem que ser um clamor diferente aqui essa noite. Não é só um clamor no sentido de Deus, eu vou falar um monte de coisa aqui sem nexo, sem sentido, porque eu tenho que falar, não. É um clamor que venha da alma. E nesse aspecto você está livre para ser quem é aqui hoje. Irmão, se tem uma coisa que eu amo na igreja é liberdade. Infelizmente muita gente que está na igreja não sabe ser livre. Liberdade aqui significa que você agora, se quiser orar, ora, se não quiser, senta. Se quiser ajoelhar, ajoelha. Se quiser vir aqui à frente, vem. Se quiser ficar aí, fica. Livre, completamente livre. Porque o seu Deus é livre. Ele não aceita as rédeas de ninguém. Ele é Senhor e atinge e age sobre tudo e sobre todos. Ele é o Deus que se move por cada coração. A coisa que é mais linda de Deus, eu fico olhando como Deus conhece meu coração na intimidade mais profunda dele. E mesmo assim Ele resolve me amar. Você já parou para pensar por que Deus te ama, irmão? Somos tão frágeis, tão complicados, mas o Espírito de Deus resolve amar. Um Deus que nos ama num ponto tão profundo. E Ele faz isso numa profundidade tão tremenda que Ele nos leva pela via do sangue. Ele fala na ceia, bebam do meu sangue, comam da minha carne. É Ele dizendo, vamos nos transformar numa intimidade tão profunda, que a gente se alimente do outro. É Ele dizer o seguinte, cada um que está aqui hoje, não tem mais o direito de andar sozinho pela vida. Andem comigo, é proposta de Deus. Ou seja, você pode estar no palácio, pode estar no deserto, pode estar na prisão, mas nunca fique sem Deus. Entra nesse ano agora, a partir de hoje, a partir dessa campanha, dizendo de todo o seu coração, a minha casa vai mudar, porque eu sou a Esther de Deus. Eu sou o Daniel de Deus, que vai estar na brecha, que vai estar no lugar, e que vai ser usado por Deus para fazer diferença. Eu quero que você ore nesse momento, feche os seus olhos. Comece a fazer a sua oração com Deus, você e Deus. Eu não preciso descer daqui e colocar a mão sobre a sua cabeça, porque a mão de Deus nunca saiu de cima da sua casa. Se você está vivo aqui hoje é porque o Espírito de Deus está sobre você. O Espírito de Deus está nessa igreja aqui hoje, e eu creio nisso, com toda a força da minha alma. O Espírito do Senhor quer curar corações aqui essa noite. O Espírito de Deus quer devolver a você hoje vida. O Espírito de Deus quer que você durma hoje sem precisar de remédio para dormir. O Espírito Santo quer que você entenda que Ele vai apagar do seu coração as impressões malignas que as palavras fizeram com você. Jesus sabe o que disseram para te ferir, te destruir, te machucar, mas hoje o Espírito de Deus é Espírito de paz sobre a sua vida. Jesus quer trazer de volta os teus filhos. Jesus quer trazer de volta os corações convertidos de pais a filhos e de filhos aos pais.
Jesus sabe que você pecou, sabe que você errou, mas para Jesus você não é o erro que cometeu, mas a vida que anseia viver. Para Jesus não interessa o erro que você cometeu, não interessa o pecado que arrasta você. O inimigo tenta jogar isso na sua vida todos os dias, como se fossem flashes, imagens e mais imagens. Mas hoje o Espírito do Senhor joga tudo isso no chão e diz para você aqui hoje que a única imagem que vai ficar na tua mente é a cruz, porque é de lá da cruz que vem a tua salvação, é da cruz que vem o meu perdão. Receba aqui hoje o perdão de Deus sobre a tua vida. Receba aqui hoje o banho da graça de Deus sobre a tua alma. Receba hoje o Espírito Santo quebrando cadeias. Receba hoje o Espírito Santo pegar na tua mão e te dizer: eu vou te levar no meio da tua casa, no meio da tua família. Eu vou te usar para mudar situações. Eu vou te usar para consertar casamentos quebrados. Eu vou te usar para restaurar filhos. Eu vou te usar para mudar a história da tua empresa. Eu vou te usar para levantar caídos. Ah, Espírito Santo, Tu que és o Senhor da igreja, que estás aqui, como é bom saber que o Senhor está aqui, que a Tua presença é real aqui. Aqui, Pai, nós estamos diante de Ti com a vontade de sermos a Esther, o Daniel das nossas famílias, o homem e a mulher que o Senhor vai usar para esse tempo, para esse momento. Deus, não deixa que essa campanha seja só mais uma nessa igreja, mas seja um diferencial, um divisor de águas, que a partir dessa campanha, a partir desse dia, nossa postura seja diferente, Senhor. Não queremos ser iguais o tempo todo, a mesma coisa, chega da mesmice, Senhor. Queremos que a Tua mão venha sobre a nossa vida. Sopra aqui, vento do Espírito. Sopra aqui, vento do Espírito. Desce aqui a Tua unção tão poderosa, que faça as fibras da alma vibrarem, que faça o coração quebrantar-se diante de Ti, Senhor. Ah, Deus, restaura o coração ferido aqui essa noite, Pai. Deus, livra dos pesos das frustrações, dos sonhos falidos, dos projetos fracassados. Deus, livra das ações do maligno que tenta o tempo todo criar um teatro da destruição na mente. Que a partir de hoje, Senhor, essa palavra entre na mais profunda divisão da alma e do espírito e gere frutos de arrependimento, Senhor. Precisamos sair daqui hoje transformados. Precisamos sair daqui hoje libertados. Agentes de libertação, porque só quem foi perdoado perdoa. Só quem foi liberto liberta. Só quem é transformado prega transformação. Só quem te viu pode falar quem és. Não deixa ninguém sair daqui, Senhor, essa noite sem ser impactado e alcançado pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aplauda o máximo que você puder a Jesus. Obrigado, pastor.